Fala galera, belezinha? Tudo bem? Bora lá resolver então essa prova da AFA do concurso 2024. Olha o que ele fala. Um veículo se desloca ao longo de uma estrada reta e plana em um movimento retrógrado. Vamos recordar? O que significa para nós movimento retrógrado? Isso significa que a velocidade do corpo é negativa, ou seja, tem um movimento no sentido oposto ao meu sistema de referência. Olha o que nós temos aqui na sequência. E uniformemente acelerado. O fato de ser uniformemente acelerado significa que tem uma aceleração constante. Agora, quando ele é acelerado, significa também que vai obedecer a essas duas condições. Vejam só, se é acelerado e o valor de v é negativo, obrigatoriamente a aceleração é negativa também. Ah, mas e se o v fosse positivo? Então a aceleração é positiva. O nosso caso aqui do texto, eu tenho velocidade negativa, então eu tenho que ter aceleração negativa, ok? Vamos lá terminar de ler o texto. Nessas condições, assinale a alternativa que contém o diagrama horário que melhor representa esse movimento, sabendo que S indica posição e V velocidade e A a aceleração. Olha o primeiro diagrama que nós temos aqui. Nesse primeiro diagrama, eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu tenho posição S em função de T, é uma parábola com cavidade para baixo. Como é uma parábola com cavidade para baixo, o A é negativo, ok. Mas, vejam só, nessa primeira parte, a velocidade é positiva. Então, seria um movimento progressivo retardado. Por isso que esse daqui não pode ser. Olha só o item B. O item B, a aceleração, ela muda com o passar do tempo. Então, não é um movimento uniformemente acelerado. Belezinha? Por isso que está errado. Olha o item D. No item D, eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. E ele é descrito por uma reta crescente. Então, a aceleração é positiva. Mas a velocidade está abaixo do eixo. Ok. Velocidade negativa, mas a aceleração ela é positiva. Por isso que não pode ser o item D. Obedecendo às condições que havíamos colocado no início, então nós temos no gráfico da velocidade em função do tempo, reta decrescente, aceleração negativa, e a velocidade também negativa. Opa! Então, a alternativa correta, a alternativa D. Belezinha? Bora para mais uma? Bom, galera, vamos lá então nessa próxima questão. Essa é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho. É uma questão clássica da AFA, né? Sempre cai uma questão sobre esse assunto, que é colisões. E dá um pouquinho de trabalho, de fato, sim. Nós temos o seguinte, ó. Duas partículas A e B de massas iguais a 4m e m. Já vamos anotar isso daqui? Massa de A vale 4m e massa de B vale m, ok? Respectivamente, movimentam-se sobre uma superfície plana e horizontal ao longo de uma mesma trajetória. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície e cada partícula é o mesmo.
e mede 0,1. A figura abaixo indica as posições das partículas no instante t igual a zero, quando as velocidades de A e B valem, respectivamente, 40 metros por segundo e menos 10 metros por segundo. Bom, o que significa isso daqui? Que o B está se movimentando no sentido oposto, tá? Esse é o significado do sinal negativo. A partir desse instante, as duas partículas estão sujeitas, na direção de seus movimentos, apenas à ação da força de atrito com a superfície. Em dado momento, elas colidem com um choque parcialmente elástico, com um coeficiente de restituição igual a 0,25. Durante essa rápida colisão, o sistema é considerado isolado e logo após as partículas novamente voltam a ter sobre elas, na direção do movimento, a ação exclusiva da força de atrito, permanecendo em movimento uniformemente variado até pararem. Vamos lá no comando principal. Nessas condições, ao atingir o repouso, a partícula A estará em qual posição? Isso depois que acontece a colisão. Bom, vamos com calma, porque é um problema relativamente complexo. Eu tenho aqui a ação da força peso atuando sobre a partícula e força normal. Mas está num plano horizontal, ok, então as duas se anulam. Teremos aqui a presença da força de atrito. Ele falou, inclusive, né, que a força de atrito vai ser a única que vai atuar no corpo aí, que é responsável pela mudança do estado de movimento. Então, o que eu posso escrever? A resultante sobre A é igual à força de atrito sobre A. Resultante é massa vezes a aceleração. Força de atrito, μ vezes a normal. Opa! Mas, como está num plano horizontal, normal é exatamente igual ao peso. A massa simplifica. Então, quer dizer que eu posso escrever que o atrito é igual a μg. Ou seja, o atrito é 0,1 vezes 10. A aceleração, a aceleração, 0,1 vezes 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Por que eu coloquei o sinalzinho negativo aqui? Porque vejam só, nós teremos aqui o A se movimentando inicialmente para a direita. Tá aqui, ó, velocidade positiva. A aceleração é no sentido contrário, por isso negativo ali. Tá ok? Consequentemente, o B se movimenta para cá, ó, orientação negativa. A aceleração dele vai ser positiva. Tudo bem? Então, a aceleração de B vai valer 1 metro por segundo ao quadrado. Nós vimos que não depende da massa, né? Bom, o que nós precisamos fazer de imediato? Precisamos determinar, primeiro, o instante da colisão, quando que acontece a colisão, e também a posição. Para isso, nós devemos escrever a posição de A. Vamos usar a função horária da posição. Tem a aceleração, então por isso que a gente usa, né, o sorvetão. Vamos usar também a equação, a função horária da posição de B. Vamos apenas substituir esses termos. Posição de A é a posição inicial, menos 100, velocidade 40 vezes t, mais a aceleração, a aceleração é no sentido contrário, então é menos 1, t quadrado sobre 2. Posição de B é a posição inicial, 125,
mais velocidade inicial de B. A velocidade inicial de B é negativa, vezes T. A aceleração de B positiva, 1t² sobre 2. No encontro, quando acontecer a colisão, posição de A é igual à posição de B. Então, eu vou igualar as duas equações. Menos 100 mais 40t mais t² sobre 2 é igual a 125 menos 10t mais t² sobre 2. Opa, aqui é menos t² sobre 2, ok? Vamos organizar isso daqui e passar tudo para um lado só. Aqui eu tenho, t² sobre 2. Esse passa para cá, fica positivo. Então vai ficar t² sobre 2 mais t² sobre 2 é t². Menos 10t mais 40t vem para cá, fica negativo. Então menos 50t. 125 com menos 100 que vem para cá, fica positivo. Então vai dar mais 225. Sim, nós teremos aqui que resolver essa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos chegar em duas raízes. O t pode ser 5 segundos e o t pode ser 45 segundos. Mas a colisão acontece aqui, Por isso que a gente não pega o outro, tá? A colisão ocorre no primeiro momento. Belezinha? Olha como dá trabalho, Tem que resolver uma equação de segundo grau no meio do caminho e a gente está chegando em mais ou menos 30% da questão. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever também a função horária da velocidade do corpo A. É a velocidade inicial mais a aceleração dele vezes t. Velocidade inicial de A é 40, a aceleração é menos 1. O t que eu vou encontrar aqui, é o tempo que ocorre a colisão. Eu quero saber qual é a velocidade de A no momento da colisão. Determinamos isso, Vou fazer a mesma coisa para a velocidade de B. É velocidade inicial de B mais a aceleração de B vezes t. Cuidado aqui, Velocidade de B é menos 10, a aceleração é 1 e o t é 5. Velocidade de B antes da colisão, menos 5 metros por segundo. Ok? Bom, o que teremos aqui, gente, nesse momento? Teremos essa situação aqui, nesse exato momento. Nós teremos o corpo A se movimentando com uma velocidade de 35 metros por segundo e o corpo B se movimentando com uma velocidade de 5 metros por segundo no sentido oposto. Por isso o sinal negativo lá, tá? Por que nós estamos fazendo isso? Porque ele falou a respeito da colisão e ainda me informou o coeficiente de restituição. Então, eu preciso saber aqui o que acontece antes e o que acontece depois. Isso daqui é a situação imediatamente antes da colisão. Eu quero saber o que acontece depois. Ora, depois eu vou ter o corpo A se movimentando e o corpo B também se movimentando. Mas eu nem sei qual é o sentido do movimento deles ainda. O que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar que o coeficiente de restituição,
o valor de E, ele é o módulo da velocidade relativa de afastamento em relação ao módulo da velocidade relativa de aproximação. O valor de E é 0,25, ok? Vejam só, velocidade de afastamento, eu não sei qual é a velocidade de B depois da colisão. Não sei qual é a velocidade de A e nem o sentido. Mas a velocidade de afastamento eu posso escrever como VB' menos VA', dividido pela velocidade relativa de aproximação. Essa aqui está mais fácil para a gente colocar direto, né? O A se aproxima a 35 metros a cada segundo e o B se aproxima a 5 metros a cada segundo. Então a velocidade relativa de aproximação é 40. O 40 passa lá para o outro lado multiplicando 0,25. Isso aqui é VB' menos VA'. 40 vezes 0,25 é 10. Isso é igual a VB' menos VA'. Vamos guardar isso daqui? Como o sistema é isolado, eu posso escrever que a quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento imediatamente depois. Antes da colisão, o que eu tenho? Massa de A vezes VA, mais massa de B vezes VB. E depois, o que eu vou ter? Massa de A vezes VA', mais massa de B vezes VB'. Ok? Vamos substituir. Quanto vale a massa de A? 4m. VA, VA nós encontramos é 35. Massa de B, M. VB, menos 5. Então, o ajuste do sinal, menos 5. Isso aqui é igual a 4m, VA' mais m, VB'. Aqui, do lado esquerdo, nós temos 4 vezes 35, 140, menos 5, 135m. Ok? Igual a 4m vezes VA' mais m vezes VB'. O que eu posso fazer aqui com o m? Posso simplificar. Simplifiquei. Olha o que nós temos aqui. Nós queremos encontrar o valor de VA', porque eu preciso saber qual é a posição dele depois de tudo isso. Então eu vou manter a equação de cima. Vou manter 135 é igual a 4 VA' mais VB'. Eu vou pegar essa daqui e vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos 10. É igual a menos VB' mais VA'. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora fica mais fácil encontrar o valor de VA. Eu vou somar as duas equações. Se eu somar as duas equações, fica 125. VB' e menos VB' simplifica. 4 VA' com VA' é 5 VA'. Então, 125 sobre 5 é igual a VA'. O valor da velocidade de A imediatamente após a colisão é 25 metros por segundo. Calma, que nós ainda não acabamos. O que ele quer saber? A posição de A depois da colisão, que vai fazer com que ele pare. Ok? E aí, o que nós temos aqui? Que recordar, né?
Eu preciso recordar que a aceleração de A, ela vai permanecer a mesma, porque continua sob efeito da mesma força de atrito cinético, ok? Para eu resolver isso daqui, eu preciso de só um pouquinho mais de organização e lembrar aqui que inicialmente a posição momentos antes da colisão era qual? A equação da posição era essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A primeira posição de A era 125. A velocidade de A era 40. Quando que aconteceu a colisão? No T igual a 5. A aceleração de A, negativa. T igual a 5, ó, ao quadrado sobre 2. O que eu estou fazendo aqui? Determinando a posição de A no momento que aconteceu a colisão. Então, eu tenho 125 mais 200, perdão, 125 não, né? A posição de A no início era essa daqui, né? Menos 100. Quase que a gente desliza. Menos 100. Então, vai ficar menos 100 com 200, 100. 25 sobre 2, 12,5. Então, a posição de A no momento da colisão, 87,5 metros. Após a colisão, a velocidade de A é igual a 25 metros por segundo. Então, após a colisão, eu tenho posição final de A é a posição inicial mais velocidade inicial de A vezes T menos a aceleração T quadrado sobre 2. Ok? Tá, mas qual é o valor de T que eu tenho para conseguir parar o corpo? Para eu conseguir parar o corpo, eu escrevo V é igual a V0 mais A vezes T. Isso aqui, ó, após a colisão. A velocidade vai ser 0, a velocidade inicial 25, a aceleração menos 1. Então, achamos o valor de T igual a 25 segundos. Vamos substituir isso. A posição final vai ser, posição inicial é essa daqui, ó, 87,5. Velocidade inicial é 25. Valor de T, 25, menos 25 ao quadrado sobre 2. Ok? Posição final, 87,5 mais 625 menos 625 sobre 2. É 625 sobre 2, que é 312,5. Então, essa posição final é igual a 400 metros. Galera, sempre tem na prova da AFA uma questãozinha mais trabalhosa assim. Verifiquem as etapas e é comum ter dúvida no exercício como esse. Ele dá trabalho mesmo, tá? E fala uma coisa para mim, gente. Depois de todo esse exercício, confessa aí, vale
Ou não vale curtir, se inscrever e deixar as notificações ativadas aí para vocês terem acesso a toda essa informação? Aproveita aí, senta o dedo do like, galera. Bora para mais um? Vamos lá para mais um exercício então. Olha só, esse exercício 51, ele parece complexo, mas não é não, tá? É só a gente manter o formalismo inicial que a gente consegue resolver ele de forma bem direta. Olha só. O sistema apresentado na figura seguinte é composto por um bloco de dimensões expressíveis e massa m apoiado em um plano inclinado, que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. O sistema possui uma mola ideal, de constante elástica K e um comprimento natural x0. O bloco se encontra apenas encostado na mola e em equilíbrio, na posição A, altura YA. Nesse momento, a mola está travada e comprimida a um valor x. Quando a mola é destravada, o bloco, pela ação da força elástica, percorre uma distância d sem atrito. Isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui vai tornar o sistema conservativo. Indicado na figura até atingir o ponto B, de uma altura YB, onde indicado na figura, YB, onde ocorre a inversão do sentido do seu deslocamento. Qual é o momento em que ocorre a inversão no sentido? É quando, vou até grifar isso daqui, ó. É quando a velocidade é igual a zero. Considerando g o módulo da aceleração da gravidade, a distância d percorrida pelo bloco é dada por qual alternativa? Bom, parece complexo esse exercício, mas juro para vocês que não é complexo, tá? O que a gente precisa enxergar aqui? Olha só, tentei fazer um triângulo aqui, não deu muito certo. Então vamos no braço aqui, ó. Essa é a distância d. Esse aqui é o desnível dele, ó. Isso aqui, ó. Quanto mede isso daqui? É YB menos YA, ok? O ângulo alfa está aqui, ó. Se eu fizer cateto oposto sobre hipotenusa, a gente tem a relação seno. Então eu posso escrever assim, ó, YB menos YA sobre hipotenusa é igual a seno de alfa. Quando eu precisar de YB menos YA, eu posso substituir por D vezes seno de alfa. Nós vamos, por enquanto, guardar isso daqui. Agora, o que nós vamos nos prender aqui? O sistema ele é conservativo. Então, a energia mecânica no início é exatamente igual à energia mecânica no final. Tem o mesmo valor. No começo, que tipo de energia que eu tenho? Potencial elástica, kx² sobre 2. E no final? No final, ó, ele não vai ter cinética, porque é no momento em que inverte o sentido do movimento. Então ele tem só mgh. Mas, Jussão, o que é esse H que você desenhou aí? O H é justamente o desnível. É YB menos YA. Então, fica assim, ó. Kx² sobre 2 vai ser igual a mg. Olha o que nós temos aqui, ó, de informação. No lugar de YB menos YA, eu posso escrever D vezes seno. O que ele pede? Ele pede o valor de D. Então, vamos isolar D? Fica kx² dividido por 2mg seno de alfa. Isso aqui é igual a D. Ó, já chegamos na solução. O que nós suamos lá na questão anterior, a gente acabou resolvendo de forma mais simples, mais rápida essa daqui. Estratégia de prova, né, gente? Viu uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho? Não tem problema. Pula. Vai fazer as outras que sai mais rápido. Depois você volta na mais difícil. Tá bom? Vamos lá para mais uma? Falando em questão mais fácil, vejam só essa questão 52. Uma partícula de massa igual a 2 kg desloca-se uma trajetória horizontal sem atrito com velocidade de 10 metros por segundo.
Quando uma força F de intensidade constante na direção do deslocamento passa a agir sobre ela no intervalo de tempo ΔT, dando um impulso igual a menos, ó, importante o sinal ali, tá? 28 newtons vezes segundo. A velocidade escalar da partícula no instante que cessa a ação da força F em metros por segundo é igual a quanto? O que eu preciso lembrar aqui? Preciso lembrar que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é menos 28. Variação da quantidade de movimento é final menos inicial. Menos 28 é igual a m vezes VF menos m vezes VI. Menos 28 é igual a 2, que é a massa, VF, que eu quero, menos 2 da massa, VI, que vale 10. Então, menos 28, ó, essa continha aqui dá 20, tá negativo, passa para o lado de cá positivo. Isso aqui é igual a 2 VF. Menos 8 sobre 2. Então, a velocidade final, menos 4 metros por segundo. O que nos leva a assinalar a letra D. Alternativa D. Belezinha? Tranquilinho? Bora para mais um? Olha essa questão 53 agora. Um cadete acaba de ser selecionado para estagiar em um laboratório e tem a missão de caracterizar um novo material. Para iniciar essa caracterização, foi montado um aparato experimental representado pelo esquema abaixo, com o objetivo de determinar a condutibilidade térmica. O experimento consiste em um tubo feito desse novo material, de comprimento igual a 20 centímetros, raio externo igual a 10 centímetros e espessura igual a 3 milímetros. E possui duas extremidades fechadas com material isolante no seu interior. Onde foi feito o vácuo, é colocado o resistor R para aquecer o sistema internamente, com uma quantidade de calor conhecida e constante igual a 1000 calorias. Galera, vejam só, um ponto importante que a gente precisa lembrar aqui, ó, foi dado em calorias. Eu preciso já pegar isso daqui, a quantidade de calor, que é 1000 calorias, e converter isso para joules. Lá no comecinho da prova, ele fala que uma caloria vale 4,2 joules. Então, a quantidade de calor, 4.200 joules, ok? Após estabelecido o regime permanente ou estacionário, né, o cadete aferiu durante 5 minutos a temperatura interna e externa, obtendo, respectivamente, os valores de 50 e 25 graus Celsius. Nessas condições, a condutibilidade térmica em watt por metro quadrado Kelvin, medida pelo cadete, vale quanto? Vamos primeiro identificar uma coisa importantíssima aqui. Esse problema é um problema sobre lei de Fourier. O que diz a lei de Fourier? Que o fluxo térmico depende da condutibilidade da área da superfície está trocando essa energia. Temperatura do lado mais quente menos temperatura do lado mais frio, que seria o gradiente de temperatura, sobre o valor da espessura. Ah, tá, mas o que é o fluxo de calor, Gilson? O fluxo de calor, gente, é nada mais, nada menos que quanto de energia passa por tempo. É isso. Vamos ver aqui, então, o que a gente precisa fazer? No lugar de Qzão, 4.200. O intervalo de tempo, sistema internacional, 5 minutos, 5 vezes 60. Eu quero saber o valor de K. Ok. E essa área? Que área que é essa? Vejam só, gente. Essa área aqui não é a área desse círculo. A área que eu vou pegar
é a área dessa superfície aqui, ó. É a casca do cilindro, que a gente calcula como 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o valor de L, que seria o comprimento do cilindro. Isso daqui que multiplica temperatura mais quente menos temperatura mais fria. Tudo isso dividido pela espessura. A espessura, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Tem que converter para metros, ok? Vamos lá então. Ó, eu tenho 4.200 dividido por 300. Isso daqui vai ser igual a K, o valor de π. Ele pede para usar 3 lá no comecinho da prova. O raio vale 0,1. O valor de L é 0,2. E a diferença das temperaturas é 25. Ok? Tudo isso dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. Simplificando isso daqui, aqui dá 14, tudo bem? Simplificando isso daqui também, então nós teremos que 14 é igual a K, que é o que ele pede, e aí é só a gente concluir a continha agora. 25 vezes 0,2 é 5. Vezes 2 é 10. Vezes 0,1 é 1. Ok? Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 vai passar lá para o outro lado, ó, multiplicando. Isso aqui é igual a K. O valor de K, então, é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 watts por metro Kelvin. O que nos leva a assinalar a alternativa B. Belezinha? Tranquilinho? Bora para mais um? Olha esse probleminha aqui, o 54, sobre máquinas térmicas. Vamos lá nele? A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores das temperaturas T1 e da quantidade de calor cedido Q1, relativos à fonte quente e o trabalho realizado por essa máquina. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem, respectivamente, à temperatura e à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Bom, então daqui a pouco a gente faz a leitura adequada do sisteminha da máquina. Vamos ver o comando dele. Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot, em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria é em Kelvin igual a quanto? Bom, é uma questão mais fácil, porque logo de cara você já consegue eliminar duas opções aí, tá? Primeiro, o que é, gente, T1? T1 é a temperatura da fonte quente, 127 graus Celsius. Se eu somar com 273, isso daqui é igual a 400 kelvins. Então com isso aqui eu já consigo eliminar a letra C e a letra D. Porque a temperatura da fonte fria tem que ser inferior a 400 kelvins. Belezinha? Vamos pegar a informação dele aqui, ó. O rendimento da máquina corresponde a 75% ou 3/4 do rendimento da máquina de Carnot. Como eu calculo o rendimento da máquina? Trabalho por quantidade de calor da fonte quente. Isso aqui é igual a 3/4 do rendimento da máquina de Carnot.
Opa, máquina de Carnot é 1 menos TF sobre TQ. Praticamente acabou o nosso problema de física. Fica só uma álgebra simples agora de matemática. A parte da matemática só que vai valer agora. Valor do trabalho, 1.200. O valor da quantidade de calor da fonte quente, 4.000. Isso aqui é igual a 3 quartos, que multiplica 1 menos TF, é o que eu quero, sobre 400, que é o TQ. Ó, vamos simplificar isso aqui, ó. 12 dividido por 40 é 0,3 ou 3 décimos. Isso aqui é igual a 3 quartos, 1 menos TF sobre TQ, que é 400. O número 3 a gente simplifica. Então vai ficar escrito assim, ó. 4 décimos é igual a 1 menos TF sobre 400. Passo esse lá para o outro lado. TF sobre 400 é igual a 1 menos 0,4, que é 4 décimos. Então o valor de TF é 0,6 vezes 400. Temperatura da fonte fria, 240 kelvins. O que nos leva a assinalar a alternativa B. Ok? Bora para mais um? Vamos mais um. Bom, nesse exercício aqui é a clássica pegadinha do concurso da AFA, que você lê uma questão, acha que tem uma complexidade gigantesca, mas com o auxílio da parte teórica, isso vai nos ajudar demais. Olha só o que nós temos aqui, ó. Considere um sistema óptico constituído de um tubo cilíndrico opaco, no qual foi acoplado internamente uma lente esférica gaussiana plano-convexa, de índice de refração igual a 1,5 e raio de curvatura igual a 0,5 metros para a face convexa, conforme a figura 1. Nesse momento, você já começa a pensar na equação de Rayleigh, né? Dos fabricantes de lentes, mas não precisa. Nessa disposição, a lente divide o tubo em duas partes, em que são preenchidas com materiais homogêneos, transparentes, isotrópicos, de índice de refração igual a 2 e 1. Tal que o índice de refração de 1 é maior que de N, que é maior que o 2. Ok? A partir dessa configuração, faça incidir um feixe de luz paralelo ao eixo cilíndrico e ao eixo óptico principal da lente, que após refratar-se, converge no ponto focal P. Galera, esse ponto focal P, ele depende, sim, de fato, lá da equação de Rayleigh, né? Da equação dos fabricantes de lentes. Mas, vejam só, aqui, os raios luminosos, vou nem terminar de ler a questão, porque a gente já vai matar aqui, tá? Os raios luminosos, aqui, eles estão chegando na direção perpendicular à superfície. Então, aqui ele não tem desvio. Ele vai ter desvio só aqui, ó. É só nesse ponto aqui, ó, que o raio vai ter desvio, certo? Só a hora de passar de N para N2, ok? Agora, e quando eu mudo o ambiente aqui, ó, quando eu mudo esse meio, que é a questão que ele coloca para nós, o raio luminoso está chegando na direção perpendicular também. Então, não tem desvio. Se ele chega na direção perpendicular, eu só vou considerar aqui o desvio na hora que eu for analisar de N para N2. Como a situação que eu tenho no início aqui, ó, é exatamente igual, ó, essa situação é exatamente igual aos índices de refração e a lente é a mesma, significa que o ponto focal ali vai ser o mesmo. Se o ponto focal é o mesmo, a razão P sobre P' é igual a 1. Os resultados são iguais. Teria alguma mudança se esses raios luminosos não incidissem numa direção perpendicular à superfície, tá? Mas graças a isso daqui, facilitou em muito o nosso problema. Belezinha? Então essa questão fica alternativa B. A alternativa B indica que a razão P por P' é exatamente igual a 1. Bora para mais um? Bom, nesse exercício 56 aqui da prova da AFA de 2024, ele fala o seguinte, ó. Considere que sob a ação da gravidade G,
dois blocos pontuais de massas iguais a M1 e M2 são colocados em movimento ao serem abandonados de altitudes H1 e H2, respectivamente, das rampas apresentadas nas figuras 1 e 2 seguintes. As alturas H1 e H2 são tais que as massas M1 e M2 passam pelos pontos A e A' dos loopings de diâmetro igual a D e 2D na iminência de destacamento das rampas. O que significa isso daqui? Normal, aproximadamente igual a zero, tá? Tá quase perdendo o contato. É esse o significado. Ao chegarem nos pontos B e B', nos quais existem duas molas ideais idênticas e de constantes elásticas K e sem deformação, os blocos M1 e M2 acoplam-se elasticamente às molas e passam a oscilar em movimento harmônico simples, de amplitude igual a A1 e A2. Considere que as extremidades C e C' das molas estejam fixas e que não haja qualquer efeito dissipativo nas situações apresentadas. Então, olha, não há dissipação de energia, tá? Aqui ele está me afirmando que a energia mecânica, ela vai se conservar. Belezinha? Então, bora lá. Primeiro, quais seriam essas condições limites que ele me fala aqui? Vamos pegar uma figura dessa aqui, ó, para a gente ver a condição limite. Quando o corpo está aqui, nesse ponto, vai existir a força-peso. Ah, mas e a normal, Gilson? A normal é praticamente igual a zero. Então, o que eu posso afirmar? Ele está descrevendo um movimento circular. Existe uma força resultante que aponta para o centro da trajetória circular. Essa resultante é, sim, justamente a resultante centrípeta. Ok? Então, a gente vai começar o nosso problema justamente dessa forma. A resultante centrípeta tem o mesmo valor do peso. Resultante centrípeta, como nós escrevemos, é a massa do corpo, ó, massa do corpo, vezes velocidade dele ao quadrado, dividido por R, que é o raio da trajetória. Isso aqui é igual ao peso, que é M vezes G. Ok? Olha o que podemos fazer aqui, ó. A massa não depende, a velocidade não depende da massa. Então, o valor de V1 é G vezes R. Opa, tira a raiz. Mas ele não deu R. O que ele deu? Ele me deu o valor de D, o diâmetro. Não tem problema. Então, eu escrevo que D1 é a raiz quadrada de G vezes D por 2. Ok? Ah, mas Gilson, e o V2? Quanto seria V2? Ora, o V2 é a mesma coisa, só que mudou o valor do raio. O raio agora vale Dzinho. Ok? Tá, então o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. No ponto A, eu tenho uma certa quantidade de energia mecânica. Quando ele chegar no ponto C, ele vai converter essa energia do ponto A em energia potencial elástica. Então eu escrevo assim, ó. Para o corpo 1, primeiro. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica no ponto C. Energia mecânica em A é M1, né? V1 ao quadrado sobre 2, porque tem energia cinética lá em cima, mais M
GH. A altura vale D. Isso daqui vai ser igual a K vezes A1 ao quadrado dividido por 2. O A1 é a amplitude, é a máxima deformação. Seria a amplitude desse movimento harmônico simples que ele cita. Então vamos lá desenvolver. M1 vezes V1 ao quadrado. Ó, a gente nem precisaria ter tirado a raiz, né? V1 ao quadrado está aqui, ó. Vamos simplificar a nossa vida, ó. Opa. Aqui é D e aqui é V1 ao quadrado. Simplificando a nossa vida, V2 ao quadrado. V1 ao quadrado é GD sobre 2. Mais M1 GD. Isso daqui é igual a K, sobre 2, mas aqui tem o 2 também, né? K A1 ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar 1/4. Vamos fazer conta mais fácil? Fazer continha mais fácil agora, ó. Aqui vai ficar 1/4. Aqui eu não posso multiplicar em cima e embaixo por 4. Se eu fizer isso, fica mais fácil de fazer conta, né? Vai ficar 1 mais 4, vai ficar 5 quartos. M1 GD é igual a K A1 ao quadrado sobre 2. Eu vou simplificar, então, esse com esse. Simplificando, aqui vai ficar 5 M1 GD sobre 2K. Isso aqui é igual a A1 ao quadrado. Nós vamos, por enquanto, guardar essa informação. Vamos fazer a mesma coisa agora para o corpo 2. Para o corpo 2, mesmo processo, tá? M2 V2 ao quadrado sobre 2 mais M2G 2D. A altura agora vale 2D, né? É igual a K A2 ao quadrado sobre 2. Ó, M2 vezes V2 ao quadrado é GD sobre 2 mais 2 M2 GD é igual a K A2 ao quadrado sobre 2. Estamos quase acabando. Eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa, só para simplificar um pouquinho, multiplico em cima e embaixo por 2. Tá somando, né? Então vai ficar 4 mais 1, 5. Aqui no denominador ficou o número 2. Então vai ficar 5 M2 GD sobre 2 é igual a K A2 ao quadrado sobre 2. Simplifico esse. Então nós temos que 5 M2 GD sobre K é igual a A2 ao quadrado. Ó, vamos lá então, que nós já estamos chegando no final. Eu quero saber quanto mede o resultado de A1 por A2. Ah, mas eu tenho A1 quadrado e A2 quadrado. Tá bom, a gente já extrai a raiz dele. A1 ao quadrado é 5 M1 GD sobre 2K. Dividido por A2 ao quadrado, então é K sobre 5 M2 GD. Simplificando K, simplificando G, simplifiquei o 5, simplifiquei D. Então nós temos que A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado vai ser igual a M1 dividido por 2M2. Ou seja, A1 sobre A2
é a raiz quadrada de M1 sobre 2M2. O que nos leva, então, a assinalar a opção A. Belezinha? Acompanhe na sequência aí do próximo vídeo, que vai ser lançado no canal, a segunda parte da resolução dessa prova. Até mais, galera. Tchau, tchau.